Na rúbrica Informação Jurídica, Ineida Lopes indica qual o mecanismo de atribuição do subsídio de desemprego. O subsídio de desemprego é um mecanismo criado para que as pessoas colocadas nesta situação sejam compensadas economicamente num determinado prazo por um percentual da remuneração que poderiam ter acesso se estivessem a trabalhar. Entretanto, o subsídio de desemprego há de ser reconhecido àquele que tenha ficado numa situação de desemprego, mas de forma involuntária. Ou seja, aquela pessoa não pode ter ido parar ao desemprego por culpa sua. Então, por outras palavras, quer dizer que a pessoa terá de ter ido parado à situação de desemprego porque foi despedido pela entidade empregadora. Porque esse despedimento da entidade empregadora foi um despedimento que não se fundou na justa causa. Porque se foi um despedimento com justa causa, aí já temos culpa do trabalhador. Foi o comportamento culposo dele que lhe levou a ficar na situação de desemprego. Então, nós temos que encarar as tais situações em que o contrato de trabalho cessa-se por outras razões que não o despedimento com justa causa, ou então que não a cessação por mútuo acordo. Porque se há mútuo acordo, então, por alguma razão, o trabalhador concordou em ir parar a situação de desemprego. Também é considerado uma situação de desemprego involuntário quando o próprio trabalhador promoveu o seu despedimento com fundamento na justa causa. Quer dizer, ele invocou a justa causa para fazer cessar o contrato, por isso é que ele foi parar à situação de desemprego. Mas até nesta situação aqui, a justa causa invocada pelo trabalhador há de ser uma justa causa não contestada pela entidade empregadora, ou então, se contestada pela entidade empregadora, o trabalhador deve fazer prova de que intentou a ação judicial contra a entidade empregadora, onde alega ter-se despedido por justa causa. O mesmo é dizer também que se o trabalhador se autodespedir sem alegar justa causa, também ele se colocou de forma culposa na situação de desemprego. Então, ou então também para aqueles trabalhadores que tenham estado a receber uma pensão por incapacidade, não é? Mas que, entretanto, numa nova revisão de capacidades, eles foram avaliados como capazes, mas, entretanto, ainda não conseguiram um trabalho, um emprego. Daí também esses estão em condições de poder pedir esse subsídio. Nestas situações concretas, se o trabalhador que já esteja nesta situação de desemprego involuntário, que tenha pelo menos 6 meses anteriores registro de desconto para a Segurança Social, deve, nos próximos 60 dias após o início da situação de desemprego, fazer um requerimento ao INPS deste tal subsídio de desemprego e onde deve também juntar uma declaração da entidade empregadora que ateste que ele foi despedido, qual a razão, para se poder saber se há culpa ou não, qual a razão e desde que data que ele se encontra nesta situação de desemprego. Atenção que a entidade empregadora é obrigada a facultar ao trabalhador esta declaração, porque se não facultar estará a cometer uma contraordenação laboral. E porque ele estará obrigada, portanto a entidade empregadora estará obrigada a facultar esta declaração, se não facultar de forma voluntária ao trabalhador, a Inspeção-Geral pode obrigar a que ela faculte esta tal declaração, mas fica sujeita já a uma contraordenação que poderá valer coima entre 30 mil escudos a 1 milhão de escudos. Portanto, atenção, quando solicitada esta declaração, a entidade empregadora deve facultar de forma voluntária, impedindo que se vá para um processo de contraordenação laboral. Então, instruído esse processo com esse requerimento, com esta declaração, com esse prazo de garantia de pelo menos 6 meses de desconto,
e que o trabalhador não tenha se colocado de forma culposa na situação de desemprego, faz-se o pedido. E uma vez feito o pedido e em condições de acesso, o subsídio deve ser dado automaticamente. Só que o subsídio é dado por um determinado prazo. Normalmente 4 meses é o que estabeleceram. Mas esse subsídio pode ser dado de uma forma unitária, de uma só vez, se o trabalhador fazer prova de que está numa situação de empreendedorismo próprio, a criar o seu próprio emprego. Então, este subsídio pode lhe ser atribuído de uma só vez. Se não, ele vai ficar com o registro, esse subsídio vai lhe ser dado gradualmente e nesse registro ele fica sujeito a determinados deveres de aceitar emprego que o Instituto de Emprego e Formação Profissional lhe apresentar, emprego conveniente. Ele deve apresentar-se periodicamente, quinzenalmente neste caso, ao Instituto de Emprego. Ele deve estar numa situação de aptidão a trabalhar a qualquer momento para aquelas políticas ativas de emprego. E se ele não cumprir esses deveres, ele também estará a praticar uma contraordenação que lhe poderá valer coimas, que podem ir entre 10 mil escudos a 200 mil escudos. Portanto, muita atenção, que quando se faz um registro, nós temos de estar cientes que também estamos sujeitos a deveres que nós devemos cumprir.